Pedro, vamos lá? Léo. Tudo certo? Então, pessoal, meu nome é Adelson, eu sou professor de Física da Coordenação de Ciências aqui do Cefet e eu fui incumbido de apresentar o próximo palestrante, que é o Rodolfo Lang. Rodolfo Lang é professor assistente do Departamento de Física da Faculdade de Ciências da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp Bauru. Ele é professor desse departamento desde 2012 e atua no programa de pós-graduação em Educação para a Ciência dessa mesma universidade desde 2013. Rodolfo Lang é licenciado pleno em Ciências, possui mestrado e doutorado pelo programa de pós-graduação em Educação para a Ciência da Unesp Bauru, desenvolve pesquisas, projetos e publicações na área de Educação e Astronomia, formação de professores e prática de ensino de Ciências e de Física. Trabalha com as disciplinas Instrumentação para o Ensino de Física, Prática de Ensino de Física, Educação e Astronomia. A primeira vez que eu ouvi falar do professor Rodolfo Lang foi por meio do professor Léo Gabriel. Ele me apresentou um livro que ele escreveu sobre educação em astronomia e formação de professores. Certamente um dos cursos que o JEDI oferece, que é o Astronomia Primeiros Passos, foi inspirado na leitura desse texto, né, que fala da necessidade de se avançar na formação de professores, de se desenvolver trabalhos nessa área. Depois, orientando projetos aqui no JEDI, nós também trabalhamos muito com uma página que o Rodolfo produziu, com uma extensa bibliografia de educação e astronomia. Ela foi sempre, para 2 projetos que nós desenvolvemos, ela foi um ponto de partida importante para fazer uma revisão bibliográfica sobre o tema. E mais recentemente ainda, avaliando o curso Astronomia Primeiros Passos, que já aconteceu em 3 edições, tem um projeto de iniciação científica que foi a avaliação desse curso na perspectiva dos professores. Ao escrever o relatório, um artigo recentemente publicado, também pelo Rodolfo Lang, serviu de referência para a gente discutir os resultados da pesquisa. É um curso, essa pesquisa mais recente, ela acontece no contexto de um curso de formação de professores, num parque estadual, como acontece no Rola Moça, e ele levanta algumas questões sobre cursos de curta duração, que é o caso da Astronomia Primeiros Passos. Então, a gente estava sistematizando os resultados, e esse artigo também foi bastante interessante para a gente contrapor com os resultados que a gente tinha alcançado. Ou seja, as aproximações que o JEDI tem estabelecido com os trabalhos do Lang são aproximações importantes, então a sua presença aqui, para nós também é motivo de grande alegria, satisfação e expectativa com aquilo que a gente tem a aprender com você. Então, com vocês, professor Rodolfo Lang. Boa tarde a todos. Obrigado pela apresentação, pelas bondosas palavras. Para mim foi um grande prazer ter aceitado o convite da professora Magda. Eu demorei para responder, né, mas eu respondi. Com certeza aceitei o convite. Para mim é um grande prazer estar aqui, conhecendo novas pessoas, novos colegas, revendo colegas já que eu conheço, Cristóvão Jacques, e querendo dizer que, para mim, foi um grande prazer, está sendo um grande prazer estar aqui com vocês, fui muito bem recebido, a hospitalidade de vocês aqui é bastante marcante. E muito obrigado pela presença também aqui na plateia. E espero não chatear vocês de falar tanto assim. O que vocês viram aqui com o professor Bosco é só uma pequena amostra, né, do que nós fazemos lá em Bauru, quando nós convidamos o professor Bosco para ministrar um curso de astronomia, né, uma sequência de palestras, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18. É Bosco na veia. É sensacional. O que vocês sentiram aqui, a gente sente a semana inteira lá, todos os anos, uma vez por ano. Então, eu estendo o convite para vocês. A professora Magda já participou desse evento. Ele se chama Semana de Imersão Total em Astronomia. É uma semana inteira com o professor Bosco, cuja sigla é conhecida amigavelmente por SEITA. Semana de Imersão Total em Astronomia.
Então, venha ser um adepto da seita. O ano que vem, ofereceremos a sexta seita. O professor Bosco já sinalizou que vai participar. Então, é claro, né, porque a seita só existe por causa dele, né? É ele que faz a seita. Então, nós somos os fiéis seguidores do Bosco. Bom, então, a proposta para apresentar para vocês aqui, e vocês fiquem à vontade, né, para fazer perguntas, colocações ou comentários, é essa daqui, esse tema, ensinando astronomia, as importâncias disso e as particularidades que distinguem a astronomia, né? Esses slides, essa apresentação está disponível, essa é de amanhã também, como muitas outras, minhas palestras estão disponíveis no meu site. Tá? Então é só entrar aqui, esse é meu site, é comprido assim, mas se você digitar Lang no Google já aparece. É Lang com GHI no final. Vai aparecer lá um lutador de artes marciais, não sou eu não, é o site do professor Lang, tá? Não o lutador. E lá tudo que eu fui achando de importante para o ensino de astronomia nesses últimos anos, e que sejam links confiáveis, eu fui colocando lá naquele site. Ele não é assim estético, mas costuma ser útil, né? Porque tem diversas apostilas, livros, vídeos, animações, uma lista, né, de planetários e observatórios do Brasil, sugestões de aulas, tem um material confiável para vocês usarem, né, na divulgação com astronomia, ensino de astronomia, tá bom? Bom, então, importância e particularidades da astronomia é diferente de importância e particularidades do ensino da astronomia. Então, é bom fazer essa diferenciação porque, assim como existe a pesquisa em astronomia, então os pesquisadores em astronomia são os astrônomos profissionais e os astrônomos amadores, sérios, né, que contribuem com coleta de dados para a área, mas também existe pesquisa na área de ensino, pesquisa na área de educação em astronomia, feito não por astrônomos, bom, alguns sim, mas feito por educadores, por pesquisadores voltados mais para a área de ensino. Então, vamos diferenciar isso, né, nessa apresentação aqui para ficar bem claro. Sobre especificamente a astronomia em si, né? Como que nós desenvolvemos, como que foi construído o nosso conhecimento, né, o conhecimento da humanidade sobre astronomia? Bom, desde eras remotas, encontram-se escritas, né, em cavernas, em rochas, em sítios arqueológicos, registros de observações do céu. Então, tudo o que nós sabemos dos astros hoje começou há muito tempo atrás. Talvez uma das primeiras ações do ser humano foi olhar para o céu e contemplar, né, as estrelas. Então, surgem as seguintes perguntas e questionamentos desde o início da humanidade, por assim dizer. O que é o universo? Qual é o seu tamanho? Que posição ocupamos nele? De onde viemos? Para onde vamos? Há vida em outros planetas? Então, são questionamentos antigos e, pelo visto até agora, sem respostas. Por enquanto não sabemos as respostas. Talvez saibamos um dia, mas por enquanto não existe resposta definitiva, né, para essas questões. Então veja que a astronomia levanta questões, muitas delas até filosóficas, né, de existência, e que se mantém até hoje, né? E outro detalhe importante e interessante é que o conhecimento do universo que o ser humano tem distingue o humano de outros seres vivos.
tanto de animais como de plantas, qualquer outro ser vivo. Por quê? Porque o ser humano, ele parece que tem uma curiosidade inerente e faz com que ele busque respostas constantemente para tudo. Então, essa vontade de conhecer as coisas, essa vontade de explorar o desconhecido, envolve principalmente o céu, envolve principalmente aqui fora do planeta Terra. Então, o ser humano sempre teve essa vontade de explorar. Nas grandes navegações, por exemplo, descobriram novas terras. Então, agora a era é navegar pelo espaço e descobrir novos mundos. Então, o ser humano é incansavelmente repleto da vontade de conhecer o desconhecido. Vivemos a astronomia diariamente, embora nem todos percebam ou saibam disso. A astronomia está presente no nosso dia a dia, diferentemente do que muitos talvez pensem, que a astronomia é uma coisa tão distante, né? Está tão longe de nós, uma coisa tão distante. Mas nós presenciamos a astronomia diariamente, indiretamente e diretamente. Por exemplo, estações do ano, o suceder do dia e da noite, as fases da lua, o calendário que nós usamos, a energia do sol que sustenta a vida aqui na Terra, a nossa estrela mais próxima, e os objetos que nós usamos no nosso dia a dia, muitos deles derivaram da necessidade de se conhecer e explorar o espaço. Muitas das coisas que usamos hoje se devem à conquista espacial, ao desenvolvimento tecnológico. Então, essa concepção de que a astronomia é uma coisa muito distante de nós, não é realística. A astronomia está muito presente. Inclusive, nós vivemos num planeta redondo. Tá? No planeta redondo. Embora haja controvérsias, mas, ao que tudo indica, a ciência mostra que o planeta é redondo. E que, se nós não cuidarmos deste planeta, por enquanto, não temos outro para ir. Não podemos viver em outro planeta. Nem mesmo na Lua, que é o nosso vizinho aqui mais próximo. Pelo menos não por enquanto. Então, se não cuidarmos do nosso planeta, que é o nosso lar, nós não temos para onde ir. Além disso, a astronomia é interdisciplinar. O que significa isso? Que ao longo da história, embora a astronomia talvez tenha sido a primeira ciência ou as primeiras ânsias do ser humano de conhecer o desconhecido, fosse por causa da astronomia, de entender os movimentos do céu, que são refletidos nas ações aqui na Terra, à medida que a astronomia foi sendo desenvolvida, esse conhecimento na história da ciência, outras disciplinas foram sendo desenvolvidas por causa da própria astronomia. Por exemplo, a própria física, a química, a biologia, a história, a geografia, a navegação, filosofia, sociologia, a música, a poesia, a literatura, todas elas envolvem-se e se relacionam perfeitamente com a astronomia. Elas são interdisciplinares nesse sentido. A astronomia pode transitar facilmente entre essas e outras disciplinas. Por isso nós dizemos que a astronomia é interdisciplinar. Conhecer a astronomia envolve aquilo que dá satisfação para o ego do ser humano. Envolve a questão da satisfação do intelecto, porque quando nós tentamos compreender o universo, e nós compreendemos já muita coisa, mas ainda falta muito para ser descoberto, então aquilo que nós aprendemos dá um senso de satisfação. Isso é verdade, pode perceber.
quem já observou aqui pelo telescópio alguma vez? Todo mundo? Muito bem. Vocês se lembram a primeira vez que vocês colocaram o olho na ocular do telescópio? Foi marcante? Foi, não foi? Foi marcante. Agora, quando vocês tiveram aquele desejo de aprender mais astronomia, né? Quando vocês leram alguma coisa de astronomia e conseguiram entender por que as coisas são assim no céu, não dá aquele senso de satisfação, né? Parece que você alimenta o seu intelecto, e você, puxa, então é isso, então é por isso. Eu achava que as fases da Lua é porque a Terra fazia sombra na Lua, e não é, né? Eu achava que era verão porque a Terra está perto do Sol, e não é. Então é por isso que acontecem estações do ano. Então dá aquela sensação de apreciação, né, de satisfação, e isso aproxima mais as pessoas pela ciência. A verdade é que nós derivamos prazer em entender um pouco o ambiente que nos cerca. Não só aqui o ambiente terrestre, planetário, mas o ambiente universal, né, do universo como um todo, pensando nele como um ambiente também. Só aprendendo astronomia, aliás, é que nós conseguimos perceber a nossa pequenez diante do universo. Porque se você tentar conhecer todos os lugares do planeta Terra, você conseguiria? Se você fosse fazer uma excursão para conhecer todos os lugares do planeta Terra, quantos anos você levaria? Não ia dar, né? Você ia morrer e não ia dar tempo. Então o planeta Terra já é grande para nós. É grande. Agora, quando você aprende sobre o planeta Júpiter, quando você aprende o tamanho do Sol em relação à Terra, o tamanho das outras estrelas em relação ao Sol, o tamanho das galáxias, o tamanho dos aglomerados de galáxias, o tamanho do universo, e ainda ele pode ser maior do que a gente pensa que é? Só aprendendo isso, as escalas de grandeza do universo, é que cai a ficha. Nós conseguimos desenvolver aquele senso de pequenez diante do universo. E ao mesmo tempo, né, nós notamos que nós somos os únicos seres que nós conhecemos, por enquanto, que pelo menos tentamos aprofundar esse conhecimento com o que a gente chama de inteligência. Tem gente que duvida que o ser humano é inteligente, pelas coisas que andam fazendo por aí, né? Dá para duvidar se é inteligente mesmo ou não, né? Mas, pelo menos, o ser humano é o único ser que é conhecido, né? Que está se aprofundando em conhecer esse universo. E se pensarmos filosoficamente, né? Se não fosse o ser humano para conhecer o universo do jeito que ele aparenta ser para nós, quem diria que de fato ele assim é? Será que ele é só assim porque nós descobrimos que ele é assim? Aí entra o princípio antrópico, né, que pode ser explorado numa outra ocasião. O ser humano tem então essa busca incansável pelo conhecimento. Então ele nunca vai se acomodar. Como disse o professor Bosco, né, a fé do cientista é fraca. Se uma nova teoria é colocada em jogo ou em crise, com uma nova explicação, uma nova teoria, então essa crença, né, ou essa crença nessa teoria antiga tem que ser deixada de lado para acreditar na nova. Então o conhecimento humano é mutável, ele muda, não é permanente. Por isso essa busca incansável. A astronomia também nos mostra que nós estamos sempre nos limites do saber e nos limites do espaço-tempo, nos limites do cosmos. Porque conhecer as coisas aqui, né, no nosso dia a dia, é uma coisa bem diferente
do que tentar conhecer os limites do cosmos. Por quê? Porque quem estuda astronomia, um astrônomo profissional, tem que conhecer tanto o macro quanto o micro. O funcionamento das grandes galáxias, o funcionamento das estrelas, depende de como atuam as partículas mais elementares da natureza. Né? Então, o macro e o micro faz parte do conhecimento da astronomia. Então, nós podemos diferenciar aqui dois tipos de pesquisa na astronomia: a pesquisa básica e a pesquisa aplicada. Bom, pesquisa básica é aquela que é sempre motivada pela curiosidade, pela intuição dos astrônomos. Não se tem em mente assim um produto final. Quer dizer, eu vou estudar essa disciplina, vou estudar esse conteúdo, porque eu quero inventar uma coisa nova, porque eu quero criar um produto. Não. Esse tipo de pesquisa básica não tem essa finalidade. A pesquisa básica se presta principalmente para preencher o nosso vazio do conhecimento, com uma curiosidade inerente do ser humano. Por exemplo, o Galileu Galilei estudando as luas de Júpiter. Ele não tinha o interesse de desenvolver uma patente ou qualquer coisa assim, né, das luas de Júpiter, né? Ele não tinha um produto final em mente. Ele estudou por estudar e conseguiu entender o contexto do sistema solar e mostrar muita coisa pelo telescópio. Apesar que não era todo mundo que queria colocar o olho no telescópio. O Hubble, né? O Hubble, quando descobriu a recessão das galáxias, né, o universo em expansão, estava fazendo pesquisa básica. Nas universidades, muitos docentes fazem a pesquisa básica. É um processo por si, conduzido porque é considerado valioso, simplesmente, pela sociedade, pela civilização. Costuma demorar muito para fazer uma nova descoberta e satisfaz as curiosidades, né? Então, astronomia em pesquisa básica. Agora, astronomia em pesquisa aplicada. De modo geral, a pesquisa aplicada é aquela que tem razões comerciais ou motivos para atender clientes, né? Então, por exemplo, na engenharia, né, se faz bastante pesquisa, mas é uma pesquisa aplicada. Por quê? Porque tem um produto final, né, para ser divulgado, para ser comercializado, para ser patenteado. Então, à primeira vista, parece que a astronomia não tem essa finalidade. Né? Não tem essa finalidade de produzir esse tipo de coisa, não é uma pesquisa aplicada. Ok. Só que acontece o seguinte: com o avanço das tecnologias astronômicas e as espaciais, isso trouxe um impacto benéfico para a sociedade, para a civilização humana. Em apenas algumas dezenas de anos, nós vimos a sociedade evoluir tecnologicamente graças a muitas coisas que foram pesquisadas e desenvolvidas por causa da corrida espacial, da exploração espacial atual, e também para a construção de grandes telescópios e novos detectores de imagens, para captar imagens do universo. Então, hoje mesmo, nesse exato momento, milhões de pessoas estão sendo beneficiadas graças a esse desenvolvimento em busca do conhecimento do universo no seu dia a dia. Isso também é chamado de spin-off, que é o processo de transferência de tecnologia, né? Uma derivação. Então, aqui, olha, tem só alguns exemplos. CCD. Sabe o CCD? Aquele chipzinho que fica nas câmeras digitais. Inicialmente, esses CCDs foram desenvolvidos principalmente para satélites, né, fins militares, tudo, e para grandes telescópios. Então, os melhores CCDs de captura de imagens estavam nos grandes telescópios, né? Mas só que nós, pobres mortais, jamais imaginaríamos, na ocasião, da existência desses chips eletrônicos. Só depois de algum tempo é que eles vieram fazer parte das câmeras digitais, quando foram lançadas. E hoje faz parte, né, dos nossos celulares, né, nas câmeras digitais aqui dos celulares. Técnicas de processamento de imagens. Muito do que hoje é usado para processar imagem eletrônica
foi desenvolvido por causa do processamento de imagens, né, necessária dos grandes telescópios, né, para poder tratar as imagens tiradas do espaço. Técnicas de comunicação por satélites, né, também. O desenvolvimento da robótica e utensílios do dia a dia, né? Fraldas, relógio digital, câmeras digitais, miniaturização de componentes eletrônicos, produção de alimentos. Né? Para ir para o espaço, quanto menor massa o foguete tiver que carregar para subir, melhor. Então, por isso que busca-se componentes cada vez menores para ser lançado num foguete para economizar combustível. E a civilização ganha com isso, né? Com equipamentos eletrônicos cada vez mais compactos. Produtos de alimentos. Os astronautas não podem passar mal lá por causa de um alimento estragado, né? A saúde deles tem que estar bem controlada. Lá não tem nenhum pronto-socorro para eles correrem, né? Se dá uma diarreia, eles usam o banheiro mais caro do planeta, né? Que é a estação espacial. Mas, por isso, preocupa-se bastante na indústria alimentícia, na elaboração, né, dos alimentos para os astronautas, nesse sentido. Alimentação equilibrada, mas que seja conservada por muito tempo lá em cima na estação espacial. E nós derivamos disso nas grandes cozinhas, né, internacionais e aqueles franchising, né? Então, tudo isso esse conhecimento é utilizado no nosso dia a dia, sem que a gente saiba. Então, se vocês visitarem esse site da NASA, ó, NASA Home and City, você vai encontrar lá uma cidade com indústrias, tal, e uma casa. É interativo. Você vai visitando a casa, todos os cômodos da casa tem alguma coisa dentro. Vai ter inúmeros utensílios dentro da casa que teve alguma relação com o desenvolvimento tecnológico relacionado à astronomia ou exploração espacial. E nas indústrias, então, nem se fala, né? Na cidade como um todo. Então, é muito interessante, vale a pena consultar para você se convencer, né, como que a astronomia e a exploração espacial faz parte da nossa vida e do nosso dia a dia. Como nós somos beneficiados, né, por causa dessa vontade de conhecer o universo. Agora, vamos falar um pouco do ensino da astronomia, né? Falamos da astronomia. Agora, quais são algumas particularidades e importâncias do ensino da astronomia? Bom, nas escolas é clara a evidência de que a astronomia promove um papel motivador, tanto para alunos como para professores. Basta o professor tocar num assunto relacionado à astronomia, né, que as crianças, né, os alunos, ficam altamente curiosos. Às vezes, o professor nem toca no assunto, são os próprios alunos que já chegam com perguntas para os professores, né? Eles veem uma notícia no jornal, por exemplo, foto do buraco negro. Ela vem enxurrada de perguntas para o professor sobre isso. Então, isso desperta, a astronomia desperta a curiosidade por si só. Isso sem falar, né, de outros assuntos, além de buraco negro, né? Origem do universo, muito controverso. Vida extraterrestre, né? Tecnologia aeroespacial. E, mais recentemente, o tema debatido da Terra plana. Nas escolas ainda, esse entusiasmo, então, abre a oportunidade para o professor trabalhar melhor. Não só astronomia, mas os outros assuntos ou outros temas de ciências, né, ou física mesmo, que se relacionam com a astronomia facilmente. Então, nesse sentido, a astronomia assume um papel diferenciador na escola. O que a gente pode destacar de diferente da astronomia com relação às outras ciências, né? O que distingue a astronomia? O que torna ela tão distintiva, né? Tão especial? Primeiro, ela possui um certo grau popularizável, né? Ou seja,
é muito fácil popularizar o conhecimento da ciência, né, de fazer divulgação científica com um telescópio na praça. Né? Basta você ter um telescópio e você faz uma excelente divulgação científica popularizando a ciência. O laboratório. O laboratório da astronomia é gratuito e está acima das nossas cabeças, desde que não nuble. Hoje parece que tinha uma observação, mas o céu fechou, né? Vai abrir? Talvez? Tá, ótimo. Então, vamos falar baixo para o São Pedro não ouvir. É uma escurecida, né? O céu está à disposição de todos. Né? O professor pode fazer as suas atividades, o centro de ciência, o clube de astronomia. Não precisa ser num museu, não precisa ser num lugar fechado. O céu está disponível. Diferente, por exemplo, de um museu de ciências, né, que o acervo está ali. Pode ser até móvel, o acervo pode ser levado, mas precisa sempre de uma proteção. O céu não, o céu está aí, aberto e gratuito para todos nós. Os objetos físicos de estudo da astronomia, geralmente, ou praticamente, estão além, né, do alcance. Quer dizer, muito longe dos olhos dos alunos. A olho nu tem muitos objetos que não são possíveis de serem observados, precisa de um instrumento. Então, isso desafia a capacidade de imaginação e compreensão. É preciso ter grau de abstração para poder entender muita coisa do que a astronomia ensina. E muitos dos fenômenos observados no universo jamais poderão ser reproduzíveis, muitos dos fenômenos, né, aqui na Terra. Pelo menos não por enquanto, né, com a tecnologia que temos. Muitas das coisas só podem acontecer no universo, e ainda bem que acontecem a grandes distâncias. Né? Por exemplo, a colisão dos dois buracos negros lá de bilhões de massas solares. Então, ainda bem que estão longe. Não dá para ser reproduzido na Terra. Então, são aspectos distintivos, né, da astronomia. Também não podemos tocar na maioria dos materiais astronômicos para serem analisados. Só a NASA, né, praticamente, que tem rochas lunares. Algumas das coisas caem lá, aqui na Terra, como meteoritos, por exemplo, que podem ser tocados. A sonda que foi até o cometa, né, a Rosetta, né, que coletou restos do cometa, partículas do cometa, e trouxe aqui na Terra. Também são objetos que podem ser tocados. Agora, o restante está tudo longe, né? Não dá nem para ser analisado de perto. Então, isso faz da astronomia uma ciência basicamente visual. Por isso, o professor deve fazer uso de figuras, fotos, vídeos, maquetes e outros recursos específicos. Né? Além disso, a astronomia é tridimensional. Os fenômenos astronômicos, corpos celestes, são tridimensionais. Às vezes quadrimensionais. Né? Então, não adianta, muitas vezes, o professor tenta ensinar fases da Lua desenhando, ou então projetando, né? Mesmo que seja um vídeo tridimensional, fases da Lua, estações do ano, torna-se difícil para a pessoa ou para o aluno compreender um fenômeno tridimensional projetado numa tela plana, numa tela bidimensional. Então, trabalhar e explicar a astronomia e os fenômenos tridimensionais também devem ser explicados tridimensionalmente. Por exemplo, fases da Lua, bola de isopor, lanterna. Estações do ano, globinho de 1,99, né, com lâmpada, lanterna de LED. Não adianta, tem que usar material tridimensional para você ter sucesso no seu ensino. Além disso, a astronomia potencializa a cidadania e relações interpessoais, não é? Porque forma grupos, forma Jedis. Lá, Jedis. Até Yoda tem aqui, olha lá.
forma clubes de astronomia, pessoas que se unem para um objetivo em comum. Favorece a construção de espaços não formais de ensino específicos, planetários, observatórios. A astronomia permite a existência de uma área amadora. Astrônomos amadores que realmente colaboram com dados observacionais e estudos que contribuem com a astronomia profissional, né? Você vê nomes de astrônomos amadores em revistas internacionais, nacionais de cunho acadêmico, junto com nomes de astrônomos profissionais. Na Nature, na Science, né? Nomes de cometas, né? É isso aí, tá vendo? Então, astrônomos amadores têm essa característica. Por quê? Porque você não ouve falar, por exemplo, de físico amador, químico amador, biólogo amador. Mas o astrônomo amador existe, né? E ajuda a construir o conhecimento da astronomia. Além disso, os documentos oficiais do MEC, que era o PCN e a BNCC atualmente, incentiva conteúdos de astronomia na escola, tanto na educação básica, quer dizer, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, né, na educação básica toda. E se você ler esses documentos, você vai ver que tem muita astronomia para ser ensinada. Muita astronomia para ser ensinada. Além disso, a astronomia favorece também o entendimento, a compreensão de que o conhecimento humano é mutável. Por quanto tempo ensinou-se que a Terra era o centro do universo? Né? E depois vem Copérnico e causa uma grande revolução científica. Nem tanto na época, que muita gente não acreditou, mas pelo menos depois. Então, a astronomia é o melhor exemplo para mostrar para os alunos que o conhecimento científico não é verdade absoluta e não é imutável. Então, aquela ideia de que foi comprovado cientificamente. Fim de papo e ninguém discute. Né? Não é bem assim. A ensinar astronomia também pode desmistificar algumas ideias de senso comum, né? Temores, ignorância, por exemplo, medo de ver eclipses, ver uma coisa brilhante no céu se mexendo, já fica, que é aquilo, né? Aquele temor todo, porque não conhece, não sabe o que é. Ou então aquele medo terrível de um asteroide, um cometa se chocar com a Terra e fica acreditando. Toda semana tem uma notícia de que a Terra vai ser destruída. Mas até agora não acharam nenhum, né? Então as pessoas se apavoram. Por quê? Porque não tem o conhecimento. Não ensina direito nas escolas, não existe a divulgação científica como deveria, né? Apagamento dos... o sol vai apagar um dia, né? Acho que vai ser amanhã. Estrelas cadentes, ou acredita, né, na suposta influência que os astros têm na personalidade, né, dos humanos. Então, apesar de toda essa importância da astronomia, de todas essas particularidades, ainda parece permanecer um descaso quanto ao ensino dela, né? Por quê? Porque se você ler a história do Brasil, a história da educação do Brasil, você vai ver que existia o ensino da astronomia. Lógico que era para poucos privilegiados, mas existia lá a disciplina de cosmografia, por exemplo, no currículo, né? Depois, esses conteúdos, com as reformas curriculares do país, foram fazendo com que conteúdos de astronomia ficasse cada vez em menor quantidade, minguando. Uma fase minguante, né, do ensino da astronomia no Brasil, até que quase desapareceu. E aí ia para geografia, depois jogava para ciências, não, agora é professor de geografia que ensina, agora é professor de ciências, de modo que esse descaso acabou causando o seguinte: a formação do professor ficou debilitada, porque o professor
dos anos iniciais do ensino fundamental, que é pedagogia, né, em geral, não tem astronomia. Professor de ciências do ensino fundamental, formado principalmente em licenciatura em ciências biológicas, também não tem astronomia na sua formação. E o professor de física do ensino médio, vai fazer a licenciatura, também se depara com a grade curricular da faculdade, não tem astronomia na maior parte das faculdades do Brasil. Quando tem, é uma disciplina optativa, e só ela existe porque tem um professor lá no departamento que gosta e que se ofereceu para dar. Porque se não tiver o professor, nem isso tem. Em poucos casos você tem a licenciatura em física, na sua grade curricular, a disciplina astronomia. Então, o professor, qual é o resultado, né? O que ele faz? Das duas, uma. Né? Ou ele prefere não ensinar astronomia, porque é muito difícil, não vou ensinar, eu pulo isso aqui, não vou ensinar astronomia. Ou então, ele vai em frente, não, eu vou aprender isso aí, eu vou lá na internet. Aí dançou. Aí dançou, vai ver muita coisa que não presta. Não, tudo bem, então eu vou me apoiar no meu livro didático. Também não é lá essas coisas, porque o livro didático melhorou bastante, mas ainda mantém diversos erros conceituais em astronomia, viu? A mídia também não ajuda muito. Poucos documentários sobre astronomia, muito poucos, né? Você busca, você vai achar bastante no YouTube, mas também tem que tomar cuidado com o que você assiste lá. Mas a mídia aberta, né? A mídia TV gratuita, TV não paga, você vê uma vez ou outra uma noticiazinha ali, né? Bem rapidinho, 30 segundos de notícia, ainda se bobear, fala errado. Como a Lua Azul, por exemplo, uma vez, numa determinada emissora, que eu não posso falar o nome, né, disse que esta noite foi o fenômeno da Lua Azul, né, e apareceu atrás da jornalista, da repórter, uma bela lua azulada. E ela disse que muitos moradores relataram ter visto a lua azulada, tal, entrevistou, inclusive. Pois é, não ajuda, né? Ou então é aquela notícia de sensacionalismo exagerado, né? E documentário nacional, né? Quase não tem, né? Você tem aí sim só os internacionais dublados. Os espaços não formais de ensino, né? Planetários, observatórios, associações de astrônomos amadores, são pouquíssimos no Brasil. Amanhã eu vou explicar melhor essa parte, a quantidade e tudo. Mas, se você vê o tamanho do país, a quantidade de planetários, de observatórios, de clubes de astronomia é muito escasso. Muito pouco mesmo. Então, nós temos um triste resultado aí. O resultado é esse. A população está perdendo a cultura de olhar para o céu. As pessoas olham mais o celular, fica com a cabeça baixa, né, ao invés de olhar para cima, olhar o céu. Aliás, a Unesco declarou o céu como patrimônio da humanidade. A nossa vida, no estilo cada vez mais urbano, nos impede. O excesso de iluminação pública, mal direcionada, causa uma poluição luminosa na atmosfera, ofuscando muitas vezes o brilho das estrelas. De modo que as pessoas até se admiram, né, quando vê um céu estrelado, né, porque acaba sendo raridade. Então, a pergunta que fica agora, né, por que ensinar astronomia? Quais são as justificativas para o ensino da astronomia? Quem poderia responder? Um artigo. Um artigo publicado pelo Lang e o Nart. Não. Quem poderia responder não sou eu não, viu? É que esse artigo foi feita uma pesquisa de 19 periódicos nacionais, com qualis A1 e A2, e na revista latino-americana de Educação em Astronomia, desde 2004 a 2014. Quer dizer, num período de 10 anos,
nós fizemos um levantamento de tudo que os pesquisadores relataram em seus artigos sobre por que ensinar astronomia. Então, quem vai responder essa pergunta? Por que ensinar astronomia? Os próprios pesquisadores da área. Então, vamos ver que respostas nós achamos nesses artigos. Ó, fizemos a leitura de 11.664 títulos. Não lemos tudo isso de artigo, não, viu? Nós lemos só os títulos e procuramos aqueles que tinham relação com o ensino de astronomia. Tá? No total de 789 números de revistas. Quantos nós achamos? Achamos 68. Então, veja que de 11.664 artigos publicados, apenas 68 artigos foram encontrados relacionados com o ensino de astronomia. Tá? Mais os 70 da revista latino-americana. Isso deu 138 artigos. Então, o que os pesquisadores dizem? A razão, motivo, a justificativa para ensinar astronomia. Primeiro, astronomia contribui para uma visão de conhecimento científico enquanto um processo de construção. Nunca tem um fim em si mesmo. É aquilo que nós já falamos. Né? O conhecimento científico é mutável. Segundo, a astronomia representa um exemplo claro que a ciência e a tecnologia não estão distantes da sociedade. Está muito mais perto do que muitos imaginam. Terceiro, a astronomia desperta curiosidade e motivação nos alunos e nas pessoas em geral. Potencializa um trabalho docente, quer dizer, ajuda o professor a desenvolver práticas experimentais. Ou seja, ele precisa desenvolver experimentos para ensinar astronomia. Tem que fazer uma observação. É praticamente imperativo que o professor desenvolva alguma coisa assim, por causa do ensino da astronomia. Implica em atividades de observação sistemática, não só com telescópios, mas a olho nu também. Astronomia é interdisciplinar, então, a princípio, o professor pode interagir entre os outros, professor de ciências, matemática, filosofia, artes, ou ensinar astronomia. Além disso, conduz o habitante da Terra a superar, aquela vontade de conhecer, como nós explicamos no começo. Também a compreensão das dimensões do universo, quando o ser humano entende a nossa pequenez, isso traz aquela sensação característica só do ser humano. Fascínio, admiração, contemplação. Além disso, a astronomia contribui para a alfabetização científica, contribui para a cultura, desmistificação, tratamento de concepções alternativas, daquelas crenças de senso comum. E conhecer a astronomia ajuda os alunos e as pessoas em geral a conseguir desenvolver um senso crítico com relação a notícias falsas, ou sensacionalismo exagerado da mídia, por exemplo. Então, quando alguém tenta ensinar sobre Terra plana, a pessoa... Não, peraí, eu já aprendi isso na escola, minha professora me mostrou provas, o Jedi lá me deu provas absolutas que a Terra é redonda. Agora, se o cientista não faz divulgação científica, eles estão fazendo a divulgação deles. E olha que fazem muito bem. Usam argumentos que convencem qualquer leigo. E é fácil enganar as pessoas. Então, se as pessoas não têm o conhecimento científico, não têm o conhecimento da astronomia, qualquer um pode falar a besteira que quiser, que é fácil enganar. Então, por isso, a importância do ensino e da divulgação da astronomia.
É isso que eu acabei de falar. Ó, terminou. Bom, obrigado. Acho que era isso que... Obrigado. Bom, eu agradeço a paciência, né, de vocês. Espero que tenham tirado proveito. Eu estou à disposição. Acessem à vontade lá meu site. Pode mandar e-mail. E vou ficar aqui, né, até amanhã, se quiserem conversar comigo, fiquem à vontade. Então, mas obrigado pela presença, pelo carinho, mais uma vez. Eu agradeço a comissão e parabenizo a comissão aí do evento, está sensacional. Parabéns. Temos um espaço para perguntas, não temos? Alguém gostaria de fazer alguma questão? Vou deixar a bola aqui com você mesmo. Já levantou a mão ali. Ali. Acho que não vai... Não alcança aqui. Estratégias para o ensino de astronomia e divulgação no ensino médio. Bom, uma delas é você aproveitar divulgadores que tem na cidade, né, na região da escola. Infelizmente, não existem grupos de astrônomos amadores ou clubes de astronomia em todas as cidades, em todos os lugares, em todas as regiões. Mas aqui, por exemplo, tem. Então, uma estratégia bem forte é interagir com grupos assim, como o JEDI aqui, por exemplo, e realizar atividades de observação na escola, formação de professores, né, ou criar um clubinho de astronomia na escola, ajudar os professores a ensinar determinados conteúdos de astronomia que estão lá nos documentos do MEC. Vê o MEC lá, o que precisa ensinar de astronomia. Faz uma leitura lá do documento, sinaliza quais são os temas, desenvolve ali um projetinho de formação de professores, né, ajuda a desenvolver algumas atividades práticas para o ensino daquele conteúdo. Não precisa querer fazer o melhor livro ou apostila de todas, ou o melhor curso mais completo de tudo. Não vai dar. Né? Escolhe pontos, casos pontuais, temas pontuais, e trabalha de um modo bem simples com aquilo. Vai fazer bastante efeito. E apela pelo visual. Né? Observação do céu, a olho nu, telescópio, uso de mapas celestes, isso... Sabe, reconhecer constelações é uma das coisas que faz bastante sucesso. São algumas ideias, né? Ali. Na verdade, eu ia perguntar o seguinte, que apesar de ser conhecido que a comunidade em geral tem interesse em astronomia, eu, pelo menos, percebo no meu grupo lá em Varginha uma baixa participação, seja da comunidade externa ou interna mesmo do Cefet. Eu vejo uma certa decadência da perspectiva de educação formal, tipo assim, assistir aulas, assistir palestras, participar de uma atividade no padrão formal de educação. As pessoas não se sentem mais motivadas, não sei se é com o advento da internet, da popularização de videoaulas e pessoas falando no YouTube de tudo que você quiser no mundo, mas assim, eu vejo uma participação pequena, apesar de que, a priori, o interesse pelo tema é grande. Aí a minha pergunta, na verdade, é sobre que estratégia de marketing, né, não sei se é o melhor termo para usar, poderia atrair as pessoas e que tipo de atividades estariam mais direcionadas à nossa sociedade hoje, né, com tanta informação, tanto acesso à informação e, na minha perspectiva, pouco conhecimento. Legal. Isso não é um privilégio só seu, não, viu? Tem alguns... isso é cultura regional, às vezes, né? Um costume regional. Lógico, isso aqui não é uma regra, né? Existem exceções, né? Tem gente que vai lá no nosso observatório também,
coloca o olho na ocular do telescópio lá para observar Saturno, né, e desdenha. Ah, parece o símbolo da Band. Essa bolinha aí, né? Vê Júpiter. Agora você vai observar o maior planeta do sistema solar. Aí ele põe o olho. Mas o quê? O que que é? Eu estou vendo só uma bolinha branca aqui. É isso. Realmente. Só que, por outro lado, existem pessoas que chegam até a se emocionar. Tem gente que chora até lá no observatório quando vê Saturno nos anéis. Se emociona mesmo. Alguns dão berros. Alguns soltam palavrões também. Mas é aquela sensação, né? Não é regra, claro. Não é que a astronomia também ela vai ser... vai funcionar como um grande impulsionador e vai admirar todo mundo 100%. Né? Existem algumas exceções. Mas, por exemplo, vocês já experimentaram usar como artifício de marketing, né, um fenômeno astronômico especial? Por exemplo, um eclipse. Vai ter um eclipse. Aí você faz uma divulgação na mídia local. Ó, venha observar. Vocês têm telescópio lá? Então, venha observar a lua eclipsada aqui, a lua de sangue, entre aspas. Né? Por que lua de sangue? Venha saber por quê. Venha conhecer de perto a lua de sangue durante um eclipse com telescópio. Venha ver de perto a sombra da Terra andando sobre a superfície da lua. Algumas estratégias. Né? A gente faz isso no observatório. Minhas alunas são excelentes nisso. Eu estou dando exemplos, não fui eu que inventei, não, exemplos que elas fazem lá. Né? E tem funcionado. Né? Então, usar estratégias de marketing que o próprio céu fornece. Né? Fenômenos chuva de meteoros. Mesmo que ninguém veja nenhum. Mas aí você explica por quê. É um bom motivo para falar sobre poluição luminosa, né? Sentar, olhar o céu estrelado, conversar, explicar. Isso que você falou de palestra, eu também tenho notado isso, sabe? Parece que recentemente as pessoas não têm tanta paciência, assim como vocês, de ficar escutando alguém falando, explicando. Né? Eu creio que, para trabalhar a divulgação nesse sentido, astronomia, a gente tem que investir em explicações rápidas, palestras de 15 minutos, é o que a gente faz lá no nosso observatório, 15, 20 minutos, abre para perguntas. E os PowerPoint, os slides, imagens. Só uma palavrinha ou outra que serve de cola para a gente saber os números e tal. Apelar para as imagens, para o visual. As pessoas gostam muito. Tá? Isso tem funcionado lá. Não sei, talvez funcione lá também. Eu não conheço, eu não sei. Depois a gente pode conversar melhor como que vocês têm feito, né? Depende também de como é a equipe, quantas pessoas tem para ajudar, que relação vocês têm com a mídia local, né? Tudo isso são variáveis. Né? Pessoal, o bandejão tem horário para fechar, então nós vamos encerrar com a pergunta do Arthur. Pode ser? Aí depois o Lang vai continuar conosco, vocês podem interagir com ele, combinado? Vamos, Arthur. É um evento gastronômico. É um evento gastronômico. Bom, primeiro de tudo eu queria agradecer pela palestra incrível. E a minha dúvida é, qual seria a sua sugestão para um aluno de ensino médio que tem interesse em seguir carreira astronômica como pesquisador? Ou quais seriam as melhores maneiras de um aluno de ensino médio se engajar nessa carreira de astronomia e pesquisa? Legal, boa pergunta. O aluno eu não sei se aqui no Cefet tem iniciação científica júnior. Tem, né? E esse seria um bom caminho. Né? Pegar uma iniciação científica júnior, por exemplo. Né? Também, outro caminho, os alunos do ensino médio, a gente tem
também lá no observatório orientando-os de... Bom, pelo menos tinha, porque acho que ele vai desistir porque o CNPq cortou tudo. Eu não sei mais como vai ficar aquilo. Bom, enfim, ele está lá, né, por enquanto. Então, nós temos lá o aluno de ensino médio, iniciação científica júnior. Nós temos alunos de ensino médio que se envolvem com o observatório, né, que vêm nas reuniões, que participam nos cursos de formação que a gente dá, né? Então, o aluno tem que mostrar a iniciativa também da parte dele, né? Não esperar as coisas chegarem. Então, o próprio aluno pode, por exemplo, pergunta aqui no JEDI, né? Como é que eu faço para participar? Né? Penetra aí. Entra, faz parte, se envolve. Também teria a possibilidade, deixa eu ver aqui. Bom, se você quiser partir para uma pesquisa na área de astronomia propriamente dita, você tem 2 caminhos depois do ensino médio, né? Você pode fazer o bacharelado em física e depois você segue para a pós-graduação em astronomia, astrofísica ou na linha, né? Isso você tem lá no IAG, tem várias pós-graduações no Brasil todo. Ou então você já vai para o bacharelado em astronomia mesmo, que tem na Federal do Rio de Janeiro, no IAG da USP, e eu acho, não tenho certeza, Sergipe? Sergipe, isso. É certeza, né? Bacharelado. Então pronto, confirmada a minha incerteza. Tem bacharelado em astronomia, acho que só são essas 3, né? Que eu saiba, bacharelado em astronomia. Mas eu já ouvi dizer de alguns astrônomos que eles mesmos recomendam que o aluno faça física para depois fazer a pós em astronomia ou astrofísica. Tá? Bom, gente, vamos agradecer de novo ao professor Lang. Deixa eu dar um informe importante. Amanhã a jornada é aonde? Campus 1. Pelo amor de Deus, hein, gente? Aí é o seguinte, o bandejão hoje, amanhã o auditório é muito grande. Então, se você tem um amigo que gosta de astronomia e quer convidar ele para a jornada, pode convidar. Ele só não vai poder almoçar no bandejão por causa de burocracia. Mas pode levar a credencia na hora. Tá muito legal a programação de amanhã. Cardápio do bandejão hoje, isca de frango ou soja colorida, molho de tomate na isca de frango, macarronese, salada e melancia de sobremesa. Aí é o seguinte, não dá para dar bobeira não, porque você só pode entrar no bandejão até 7h15. Como chega no bandejão? Se você entrou no prédio, você sabe sair. Saiu do prédio, a primeira pessoa que você encontrar, aonde é o bandejão? Está aqui do lado, todo mundo vai saber te falar. E aí a observação, vai ter ou não vai ter? O Sidão disse o seguinte, você está em um estado quântico de superposição, vai ter ou não vai ter. Quando você sair do bandejão, a turminha que está com crachá preto, que é da organização, vai estar lá para falar se vai ter ou não vai ter. Se o céu tiver umas janelas, vai ter. Mas aí saiu do bandejão, a gente está por ali, a gente conversa. Muito obrigado a presença de todos.